Olá, turma. Vamos começar agora nossos vídeos, né, de raciocínio lógico. Vamos gravar ao todo 24 vídeos, né, cada um com 30 minutos. Os 6 primeiros vídeos serão de análise combinatória. Aí os próximos 6, do 7º até o 12º, serão de probabilidade. Do 13º até o 18º vídeo o assunto será lógica. E do 19º ao 24º vídeo, o assunto será geometria. Vamos trabalhar com noções de geometria. Então, agora, vamos ao nosso primeiro vídeo de 30 minutos. Vamos gravar 6 sobre análise combinatória. Tá ok? Então, vamos começar. Bom, na análise combinatória, a primeira coisinha que a gente vai estudar, pode colocar aqui agora, é o fatorial. O fatorial é uma operação matemática que vai ser usada na análise combinatória. Portanto, isso aqui constitui um pré-requisito para o nosso estudo, né? É simples. A operação do fatorial, cujo símbolo vai ser uma exclamação, né? A gente vai ler isso aqui assim, ó, n fatorial, ou fatorial de n. O fatorial de um número natural é o produto de todos os números naturais que vão dele até 1, descendo. Então, você vai ter n vezes n-1 vezes n-2, aí vai descendo até 1. Então, o fatorial de um número natural é o produto de todos os números naturais que vão dele até 1. Por exemplo, 5 fatorial, como nós temos aqui, ó. O que é 5 fatorial ou fatorial de 5? É o produto de todos os números naturais, ó, que vão de 5 até 1. Ou seja, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é fatorial de 5. Que vai dar, vamos fazer a continha aqui, ó, 20 vezes 3, 60 vezes 2, 120. Então, fatorial de 5 é igual a 120. Por exemplo, quem é o fatorial de 3? Simples, né? Fatorial de 3. Fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. É 6. Quem é o fatorial de 6? Por exemplo, o fatorial de 6 é o produto de todos os números naturais que vão de 6 até 1. Portanto, é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Olha aqui quem é o fatorial de 6, então. Agora, vamos observar uma coisa. O fatorial de 6, eu posso pensar que é 6 vezes, ó, isso aqui é o fatorial de 5. Já posso aproveitar o fatorial de 5, que eu calculei aqui em cima, para fazer isso, ó. Fatorial de 6 é 6 vezes o fatorial de 5. Como o fatorial de 5 é 120, isso aqui vai dar, então, 6 vezes 120, que é 720. É o fatorial de 6. Como vocês podem perceber, o fatorial ele cresce muito rapidamente, né? Fatorial de 7 já vai ser 7 vezes 120, 5.040, e são números que vão ficando cada vez mais altos. Por exemplo, fatorial de 10. Bom, fatorial de 10 é um número absurdo, gigantesco, altíssimo fatorial de 10, né? Mas a importância maior aqui agora é o que é o fatorial de 10. Fatorial de 10 é o quê? É o produto de todos os números naturais que vão de 10 até 1. Então, o que é o fatorial de 10? É 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, 4, 3, 2 e 1. Pronto. Esse é o fatorial de 10. Quanto dá é outra conversa, né? É um resultado muito alto. Mas o que eu queria que vocês observassem agora é que o fatorial de 10, como qualquer outro fatorial, ele pode ser escrito em função de fatoriais menores. Por exemplo, fatorial de 10, eu posso dizer que é 10 vezes fatorial de 9, que é isso aqui, ó, fatorial de 9. Ou posso dizer ainda que fatorial de 10 é 10 vezes 9 vezes fatorial de 8. Ou ainda, se eu quisesse, 10 vezes 9 vezes 8 vezes fatorial de 7. Então, a propriedade mais importante do fatorial, que a gente vai usar bastante na análise combinatória, é a decomposição. É você perceber que um fatorial maior,
ele sempre pode ser escrito em função de um fatorial menor. E qual é a importância disso para a análise combinatória? É que na análise combinatória você vai ver, né, nos vídeos que a gente vai trabalhar aqui, que algumas vezes, por exemplo, permutação, vão surgir operações como essa. Fatorial de 10 dividido pelo fatorial de 8, por exemplo. Né? E quando surgir uma operação como essa, será que eu tenho que calcular o fatorial de 10 e calcular o fatorial de 8 para depois dividir? Não. Como o fatorial de 10 ele pode ser escrito em função do fatorial de 8, a gente pode fazer isso aqui, ó. Fatorial de 10 é 10 vezes 9 vezes fatorial de 8, usando a propriedade da decomposição. E aí, ó, isso aqui dividido pelo fatorial de 8, tá vendo? Dividiu aqui, ó, simplificou, dá 90, né? Então, operações como essa vão surgir com alguma frequência na análise combinatória. Vamos fazer 2 exercíciozinhos aqui do material. Um deles, inclusive, já é esse aqui, a letra A. Coloca aí o exercício, logo na primeira página do material. Vamos ver o primeiro exercício aí para a gente fazer sobre fatorial, só para a gente operar. Olha só. Questão número 1. Tem ali, calcule. Aí tem letra A. Fatorial de 10 sobre fatorial de 8. Foi essa operação que a gente acabou de fazer. E na letra B, nós temos ali, ó, fatorial de 11 dividido pelo fatorial de 8 vezes o fatorial de 3. Pronto. Então, esse tipo de operação, esse aqui eu já fiz, foi o exemplo que eu dei, eu vou refazer essa mesma operação. Então, fatorial de 10 por fatorial de 8, o que é que você faz? Você pega 10, faz 10, 9, 8 fatorial sobre 8 fatorial. Pronto. Aí, quando você vai operar, você cancela o fatorial de 8. Isso aqui vai dar 90. A operação de baixo, a letra B, que é fatorial de 11 dividido pelo fatorial de 8 vezes o fatorial de 3. Como é que nós vamos operar isso aqui? Vamos fazer, ó, fatorial de 11 é 11 vezes 10 vezes 9. Aí você vai descendo, ó. Você pega o fatorial de 11 e faz 11, 10, 9 e vai descendo de um por um. E para onde você quiser. Onde você parar, fatorial. Por que eu parei no 8? Porque aqui tem 8, para cancelar. Sobre fatorial de 8, está aqui. E o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Pronto. Então, você vai cancelar o fatorial de 8 com o fatorial de 8. Como não tinha ninguém para cancelar com o fatorial de 3, você escreveu ele aqui, ó, 3, 2, 1. E agora vai simplificar essa conta. Vai fazer essa continha aqui, ó. 9 por 3 dá 3. 10 por 2 dá 5. Vamos ter aí, então, 5 vezes 3, 15, vezes 11. 15 vezes 11 dá 165. Pronto. Então, essa operação, ela tem como resultado 165. Né? Então, uma operação como essa, é o que eu digo, se você tivesse que fazer a conta do fatorial de 11, do fatorial de 8, do fatorial de 3, ia dar muito trabalho. Você tem que simplificar, procurar fazer uma simplificação. Vamos fazer aqui mais uma? Vamos imaginar aqui agora uma letra C. Não tem letra C no exercício, mas vou colocar aqui mais uma. Uma letra C. Imagine que numa certa questão, eu preciso dessa operação. Fatorial de 7 dividido pelo fatorial de 5 vezes o de 2. Pronto. Quanto é que dá? Fatorial de 7 dividido pelo fatorial de 5 vezes fatorial de 2. Como é que faz essa operação? Muito simples, ó. Você pega aqui para tentar simplificar com esse, ó. Fatorial de 7 é 7 vezes 5 vezes 6 vezes 5, fatorial. E embaixo você deixa o 5 fatorial, o 2 fatorial, simplesmente você calcula.
É 2. É 2 vezes 1? 2. E aí, fatorial de 5 com fatorial de 5 você cancela. 6 por 2 dá 3. 7 vezes 3, 21. Então, essa operação, ela dá 21. Bom, como eu estava dizendo a vocês, isso é apenas um pré-requisito, né? Digamos que nós não começamos ainda a análise combinatória. Isso aí nós estamos apenas falando de uma operação, que é o fatorial, que vai ser usada na análise combinatória. Em algumas fórmulas de análise combinatória, essa operação vai surgir e a gente vai precisar trabalhar com ela. Bom, agora uma observação final sobre fatorial. A gente já viu aí o conceito do fatorial, que é o produto de todos os números naturais que vão de n até 1. E agora duas observações finais. Fatorial de 1 é 1. Aí é tranquilo, né? Fatorial de 1 é 1. E o fatorial de 0 também é 1. Quando aparecer fatorial de 0, você já sabe que também é 1. Não é muito comum que apareça fatorial de 0. Mas se aparecer em algum lugar fatorial de 0, você já sabe também, ó, que é 1. Fatorial de 1 é 1 e fatorial de 0 é 1 também. Bom, pode trazer para cá agora. Agora aqui nós vamos começar efetivamente o estudo da análise combinatória, né? Vamos trabalhar com o princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo é a base da análise combinatória. É baseado no princípio multiplicativo que vai surgir todo o desenvolvimento da análise combinatória. Então, para entender o princípio multiplicativo, vamos considerar o seguinte exemplo. Observe o exemplo. Imagine que um indivíduo, ele vai a uma festa. E para ir a essa festa, ele dispõe de algumas calças e algumas camisas nesse dia. Ele abriu o guarda-roupa dele e observou que no guarda-roupa ele tinha algumas calças e algumas camisas. Vamos imaginar que ele tinha 2 calças para ir a essa festa. Ele tinha uma calça preta e uma calça branca. Pronto. Para ir à festa. Ele virou para o lado e observou que tinha 3 camisas disponíveis nesse dia para ir à festa. Ele tinha uma camisa verde, ele tinha uma camisa amarela e tinha uma camisa rosa. Pronto. Ele tinha 2 calças e 3 camisas. Aí vem essa pergunta, esse exemplo é clássico. De quantas formas diferentes esse indivíduo pode combinar a calça com a camisa para ir a essa festa? Bom, a base da análise combinatória, eu já disse, é o princípio multiplicativo. E a base do princípio multiplicativo é o famoso diagrama de árvore. O que é o diagrama de árvore? Vamos observar. O diagrama de árvore é quando você faz o seguinte. Imagine esse problema aí, né? Pode trazer para o lado de cá rapidinho, depois a gente volta para lá. Então, o que é o diagrama de árvore? Está aqui. Você tem que imaginar que esse indivíduo, quando vai escolher a calça, ele pode escolher a calça preta ou a calça branca. Pega aí, o P e o B. A calça preta ou a calça branca. Então, considere que é como se ele tivesse 2 caminhos a seguir. Ele pode ir por aqui ou por aqui. Então, ele pode ir de calça preta ou ele pode ir de calça branca. Pronto. Quando ele for escolher a camisa, ele tem 3 opções na escolha da camisa. Ele pode ir de camisa verde, camisa amarela ou camisa rosa. Então, ele pode ir de preto e verde, ó, preto e verde, preto e amarelo, ou preto e rosa.
Ele pode ir de branco e verde, branco e amarelo, ou branco e rosa. Então, isso que nós estamos fazendo aí é o que nós chamamos em análise combinatória de diagrama de árvore, que ele tem dois caminhos. Inicialmente, ele pode ir de calça preta ou de calça branca. E depois, cada caminho desse se ramifica em mais três. Quer dizer, cada calça pode ser combinada com cada camisa. Isso aí vai dar dois caminhos iniciais, como fossem duas ramificações. E cada ramificação dessa gera mais três. E aí eu tenho aqui, preto e rosa, preto e amarelo, preto e verde. Branco e verde, branco e amarelo, branco e rosa. São 6 opções ao todo. Essas 6 opções são ilustradas no princípio multiplicativo da seguinte forma. Traz para o lado de cá de novo, por favor. Então, o que é que acontece aqui? Ele tem 2 opções de calça e tem 3 opções de camisa. Então, ele tem 2 vezes 3, 6 possibilidades ao todo. É fácil perceber que se ele tivesse 10 calças e tivesse 7 camisas, ele teria 70 combinações possíveis. Esse é o princípio multiplicativo. 10 possibilidades para a calça, 7 possibilidades para a camisa, 70 ao todo. Bom, para a gente entender um pouco melhor esse princípio multiplicativo, vamos imaginar agora que além das calças e das camisas, nosso amigo, ele tem também algumas opções de calçados. Calçados para ir a essa festa. Vamos imaginar que esse amigo nosso, ele está na dúvida se vai de sapato social, se ele vai de tênis, né? Ou se ele vai de sandália havaiana. Pronto, está na dúvida se ele vai de sapato social, tênis ou havaianas. Então ele tem 3 opções de calçados. Vamos imaginar agora uma nova pergunta. Quantas possibilidades ele tem para combinar calça, camisa e calçado? Aí vamos para o diagrama de árvore. Vamos lá? Olha o nosso diagrama de árvore como estava. Ele estava assim, ó. Traz aqui para o diagrama de árvore agora. Ele estava assim. Calças, 2 opções. Aí cada opção de calça com 3 camisas geraram 6 ramos finais na árvore. Agora, quando você imagina também o calçado, o que é que acontece? Esse sujeito, ele podia ir de preto e verde. Agora, esse preto e verde vai deixar de ser uma opção e vai virar 3 opções. Porque ele pode ir de preto, verde e sapato social, preto, verde e tênis, ou preto, verde e sandália havaiana. Então, o que acontece? Você vê, isso é o diagrama de árvore. Vai ramificando cada vez mais. E aí vem a pergunta, eu não preciso, essa que é a grande questão, eu não preciso fazer a árvore toda, eu não preciso chegar aqui e fazer isso com todos os ramos, para entender que eu vou ter, então, 6 possibilidades, vezes 3 agora. Porque eu tinha 6, aqui calça e camisa. Como cada uma tem 3 opções de calçado para eu combinar, então eu vou ter agora 6 vezes 3, 18. Essa é a ideia do princípio multiplicativo, que é uma ideia muito tranquila, né? Então, traz para o lado de cá de novo, para a gente ver aqui o princípio multiplicativo. Ó. Então, nós temos 2 opções de calça, 3 opções de camisa e agora 3 opções de calçado. E aí, o princípio multiplicativo vai fazer isso. Ó. 2 vezes 3 vezes 3. Isso me dá ao todo, então, 18 possibilidades de combinar calça, camisa e calçado. Então, 18 possibilidades é o que nós temos. Bom, uma coisa interessante
na análise combinatória e no princípio multiplicativo é que você não vai aprender o princípio multiplicativo com um exemplo só. Você vai aprender o princípio multiplicativo botando isso em prática, fazendo exercícios, né, e amadurecendo as ideias. Por isso, depois desse exemplo inicial, vamos para os exercícios do material. Vamos lá. Vamos pegar o primeiro exercício aí do material. A questão número 1. Pode colocar para a gente fazer a leitura? Olha só o que diz a primeira questão. Diz assim, ó. Sabendo que as placas dos veículos são constituídas de 3 letras, seguidas de 4 algarismos, que são 26 as letras disponíveis e 10 os algarismos, determine o número de placas diferentes que podem ser formadas. O número de placas diferentes que podem ser formadas. Vamos lá. Vamos ver então. Pode tirar a questão. Questão número 1. Bom, o que ocorre? A placa do carro, ela tem 3 letras e 4 algarismos. Aí eu vou colocar aqui, ó, letras, tá vendo? E os algarismos. Pronto. Quando você pergunta quantas placas podem ser formadas, você parte da ideia, em análise combinatória, a gente sempre parte da ideia como se eu fosse escolher. Mesmo que eu não vá. Mesmo que a gente saiba que a gente não escolhe a placa do carro, quando eu vou contar as possibilidades, eu faço de conta como se eu fosse escolher. Então, se eu fosse escolher a placa do meu carro, eu ia escolher 3 letras e ia escolher 4 algarismos. Quando eu fosse escolher a primeira letra, só aqui na primeira letra, eu ia ter 26 possibilidades. Porque são 26 as letras disponíveis. Então, a primeira letra poderia ser A, B, C, D, E, ó, até Z. Abre mais aí para pegar isso aqui tudo. Então, a primeira letra poderia ser, ó, de A até Z. Imagine aqui as 26 letras. Eu poderia escolher qualquer uma delas. Isso só a primeira letra. Quando eu fosse escolher a segunda letra, o que ia acontecer? De novo, 26 possibilidades. De novo, 26 possibilidades. Ou seja, na hora de escolher a segunda letra, poderia escolher A, B, C, D, até Z. De novo. Mas o que a gente tem que perceber é isso aqui, ó. A minha árvore começa com 26 ramificações e cada uma dessas vai gerar 26. Então, pense bem, só nessa brincadeira já é 26 vezes 26. Só para escolher as 2 primeiras letras. São 676 possibilidades. Uma por uma. Vamos lá. Quais são? A, AB, AC, AD, até a Z. Aí são 26. Depois, BA, BB, BC, até BZ. Mais 26. CA, CB, e aí vai. Então, perceba isso, entenda isso acontecendo. É 26 vezes 26. Aí vem a terceira letra. E quando eu for escolher a terceira letra, eu vou ter de novo 26 possibilidades. Então, o que acontece com a minha árvore? Vai ramificando cada vez mais. Eu não preciso fazer a árvore toda, mas preciso entender que eu vou ter 26 ramos, cada um gerando novos 26, depois cada um gerando mais 26. Então, só para escolher o prefixo da placa, imagine seu carro, o meu, por exemplo, JQX. JQX é um prefixo. JQX. Agora, e quantos existem ao todo? Só para isso aqui, só para as 3 letras, 26 vezes 26 vezes 26, que dá 17.576 possibilidades. Só para essa conta aqui, ó. Só para essa conta aqui.
17.576 possibilidades. E não botei ainda em questão os algarismos. Aí vem os algarismos. Algarismos são 10. Aí eu tenho 10 possibilidades, 10 possibilidades, 10 possibilidades, e aí princípio multiplicativo. Só aqui, ó, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 10 mil. O que significa isso, Caribé? Que só para escolher os algarismos são 10 mil possibilidades. Ou seja, JQX igual ao meu carro tem mais 9.999. Tem 10 mil placas só JQX. Quando você pega JQW, mais 10 mil. JQV, mais 10 mil. E aí vai. Isso é o princípio multiplicativo. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 26 vezes 26 vezes 26, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Essa é a conta. E essa conta dá o númerozinho simples de 175.760.000 placas. Olha aí o resultado da conta. 175.760.000 placas. Essa é a possibilidade que o sistema comporta. Aí alguém pode dizer assim, mas não tem esses carros todos no Brasil? Claro que não. E é para isso mesmo. A capacidade do sistema supera. Tem que ser muito superior à quantidade de carros em circulação, porque o sistema ele tem que ter folga. Ele tem que ter folga para que todo dia você possa estar colocando placas novas em circulação. Daí, por isso que ele tem 3 letras e 4 algarismos, para ter essa capacidade toda. Quando eu era menino, né, não eram 3 letras, eram 2 letras só. Eram só 2 letras e 4 algarismos. Aí a capacidade do sistema era muito inferior. Era 26 vezes menor que isso aqui. Né? Agora, quando a quantidade de carros começou a aumentar muito, aí houve necessidade de colocar mais uma letra. Talvez no futuro precise colocar mais uma ainda, né? Para que você tenha uma possibilidade, mais possibilidades ainda. Isso vai demorar ainda, porque essa quantidade aí é muito grande. Bom. Vamos para a questão 2. Agora. A questão 2 diz assim. Pode colocar aí a questão 2? Ela diz assim, ó. Uma questão tem 6 proposições do tipo verdadeiro ou falso. De quantas formas um aluno pode responder a essa questão? Então, uma questão tem 6 proposições do tipo verdadeiro ou falso. De quantas formas um aluno pode responder a essa questão? Então, são 6 proposições do tipo V ou F. Está aí. Bom, muito simples. O aluno vai ter que responder 6 proposições. Ele vai ter que escolher 6 vezes se marca verdadeiro ou falso. Então, quando ele vai escolher a primeira, ele tem 2 possibilidades, que é isso, ó, verdadeiro ou falso. Quando ele for para a segunda, 2 possibilidades, verdadeiro ou falso. Então, aqui, ó, imagine você, se fossem só 2 proposições, o aluno teria 4 possibilidades. Ó, VV, VF, FV, FF. Mas não são 2 só, não. São 6. Então, ele vai tornar a ter 2 possibilidades, 2 possibilidades, 2 possibilidades, 2 possibilidades. Para cada proposição. E aí, se eu fosse fazer a árvore toda, e aí é que tá, eu não preciso fazer, mas eu preciso entender. Se eu fosse fazer a árvore toda, o que eu ia ter aqui, ó? Ramificando sempre, cada vez mais. Então, 2, 4, 8, 16, 32, 64 possibilidades ao todo. Esse aluno vai ter.